Olá! Hoje nossa aula será sobre dois assuntos muito importantes: gestão democrática e formação e valorização docente. Mas antes, como hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns artigos das DCNs gerais para a educação básica, eu queria só fazer um adendo aqui para ficar bem claro sobre a diferença entre os documentos que a gente está estudando, né? A Constituição, a LDB, as DCNs e futuramente nós veremos também a BNCC. Então, primeiramente, a Constituição Federal, que é a lei fundamental e suprema do Brasil. Ela serve de parâmetro de validade a todas as demais normas e ela também se situa no topo do ordenamento jurídico, é a Carta Magna. Já a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição Federal. Já as DCNs é a resolução que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, que é a resolução número 4 de julho de 2010. Elas são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. E, por fim, a BNCC, que foi elaborada à luz do que diz as DCNs. Portanto, um documento não exclui, não anula o outro. As DCNs dão a estrutura e a base norteia com o que é essencial de ser ensinado, ou seja, mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum, né, a BNCC, as diretrizes continuam valendo, porque os documentos são complementares. Mas, enfim, vamos aos nossos assuntos. Nas DCNs, no capítulo 3, os artigos 54 e 55 vão tratar da gestão democrática na escola. Eu não vou colocar o documento inteiro aqui, né, na íntegra, na nossa apostila, mas, como eu já disse, vocês devem ter conhecimento desses documentos, ok? Principalmente dos artigos que a gente trata, dos artigos em questão. Mas aí eu vou deixar os links para vocês, ou o próprio documento, para vocês acessarem. Enfim, no artigo 54, no parágrafo 2º, determina que é obrigatória a gestão democrática no ensino público e prevista em geral para todas as instituições de ensino, o que implica em decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e a observância dos princípios e finalidades da educação. Já o artigo 55 nos diz que a gestão democrática se constitui um instrumento de horizontalização das relações de vivência e convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na concepção e organização curricular, educando para a conquista da cidadania plena e fortalecendo a ação conjunta que busca criar e recriar o trabalho da e na escola. Portanto, resumindo, gestão democrática está baseada na coordenação de atitudes e ações que propõem a participação social, ou seja, a comunidade escolar, que são os professores, alunos, pais, equipe pedagógica, etc., é considerada sujeito ativo em todo o processo da gestão, participando de todas as decisões da escola, ou seja, um processo horizontal, não de cima para baixo, em linha reta, todos iguais, todos com direito de participação. Já nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, em seu capítulo 5º, o professor e a formação inicial e continuada, segundo o artigo 56, a tarefa de cuidar e educar é fundamento da ação docente e dos programas de formação inicial e continuada. As DCNs gerais da educação básica dão muita importância ao cuidar e ao educar. Já o parágrafo 1º, ele relaciona os componentes obrigatórios nos currículos e programas para a formação inicial e continuada,
a serem ofertados pelas escolas de formações dos profissionais de educação, sejam gestores, professores ou especialistas. Então, primeiramente, o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para a cidadania. B. Pesquisa, análise e aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional. C. Participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. D. Temática da gestão democrática, trabalho coletivo junto à comunidade escolar. No seu artigo 57, vem nos trazendo o princípio da valorização do profissional da educação, que vincula-se à obrigatoriedade da garantia de qualidade e ambas se associam à exigência de programas de formação inicial e continuada de docentes e não docentes no contexto do conjunto de múltiplas atribuições definidas para os sistemas educativos em que se escrevem as funções do professor. Então, esquematizando para vocês, como que funciona isso? O princípio da valorização do profissional de educação, mais o princípio da garantia de qualidade, exigem programas de formação inicial e continuada. No artigo 58, nós temos que a formação inicial, os cursos de licenciatura, não esgotam o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades referidas, razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais da educação tem que ser contemplado no PPP da escola. O artigo 59 já determina que os sistemas educativos, eles devem instituir orientações para o projeto de formação dos profissionais preveja, primeiro, a consolidação da identidade dos profissionais da educação nas suas relações com a escola e com o estudante. Segundo, a criação de incentivos para o resgate da imagem social do professor, assim como da autonomia docente, tanto individual quanto coletiva. E terceiro, a definição de indicadores de qualidade social da educação escolar. E agora nós vamos passar para os artigos da LDB que tratam sobre a formação e a valorização docente, ressaltando também que na LDB é mencionado a questão da gestão democrática nos seus artigos 3º, 14 e 56, ok? Sobre a formação docente, já são os artigos de 61 a 66. Nós vamos dar destaque aqui em alguns artigos, e nós vamos iniciar com o 63, que vem falando sobre os cursos e programas de formação, e eu vou explicar cada um. O curso normal superior, para a formação de professores da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, os cursos de licenciatura destinados à formação de professores dos ensinos fundamental e médio, os programas de formação continuada, que como o próprio nome sugere, para atualização do profissional de docentes da educação básica. E os programas de formação pedagógica, eles são destinados para profissionais que, embora não estejam matriculados em cursos de licenciaturas, que queiram ensinar nas séries iniciais do ensino fundamental, médio ou na educação profissional de nível técnico, em áreas de conhecimento ou disciplinas de sua especialidade. E, já no artigo 64, vem falando das antigas habilitações para os profissionais de pedagogia, já que até 2006 os cursos de pedagogia apresentavam as opções em que o aluno poderia escolher, a orientação, supervisão, administração, inspeção, enfim. Já com a resolução, que veio em 2006, a resolução número 1, essa possibilidade foi extinta e o curso de pedagogia passou a ser generalista, formando um educador em sentido amplo. Com isso, para a formação dos profissionais que o artigo 64 menciona, já se exige a pedagogia para aqueles habilitados até 2006 ou uma pós-graduação na área. Na minha época de formação, eu ainda saí com essa opção de escolha, eu escolhi supervisão, fiz 2 períodos, 1 ano de
estudos específicos para supervisão escolar. Era bem legal, aprendi bastante coisa, mas nada melhor que a prática, né? Já em relação à valorização do profissional docente, o artigo 67 é de extrema importância para o nosso conhecimento, né? Porque aqui vem falando dessa valorização, assegurando, inclusive nos termos dos estatutos e planos de carreira do magistério público. Eu vou ler na íntegra, tá? Devido à importância desse artigo. Primeiro, ingressa exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Segundo, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Terceiro, piso salarial profissional. Quarto, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho na escola pública você, todo final de ano, aliás, durante o ano letivo, você passa por um processo de avaliação. Tem a comissão de avaliação e, ao final, eles te dão uma nota que vai de 0 a 100. Quinto, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Sexto, condições adequadas de trabalho. Parágrafo 1º. A experiência docente é pré-requisito para exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. E parágrafo 3º, a União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargo dos profissionais da educação. E o artigo 206 da Constituição Federal, ele prevê a obrigatoriedade de admissão de professores somente por concurso público de provas e títulos. Infelizmente, né, nós podemos ver que esta realidade ainda está longe de ser alcançada. O artigo 67 da LDB fala da valorização do profissional, além das condições adequadas de trabalho. Nós sabemos também que estamos bem distantes dessa realidade. E aqui nesse ponto, nós vamos entrar num tema controverso. A questão da valorização do profissional da educação é realmente possível? Esse tópico é uma das metas do Plano Nacional de Educação que nós veremos mais adiante no nosso conteúdo. Mas, inicialmente, nós falaremos do artigo 206 da Constituição Federal. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e eu destaquei aqui. O quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos das redes públicas. Oitavo, inciso 8º, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. E aqui no parágrafo único vem falando que a lei vai dispor sobre quais são as categorias, né, de trabalhadores da educação e vai fixar um prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito de União, Estado, Distrito Federal e municípios. E eu quero destacar aqui, né, que o inciso 5º do artigo 206 da Constituição vem falando sobre essa valorização do profissional de ensino. Então, a gente vem ressaltando aqui que a Constituição cuida preponderantemente dos profissionais do ensino
público, ou seja, a valorização do profissional do ensino é a primeira providência para transformar o profissional para evitar a perda de sua dignidade e identidade profissional. O profissional do ensino ele não pode ser considerado no mercado escolar como uma simples mercadoria, como ocorre em muitos estados da federação com a figura do professor, o que é um absurdo, né? É inaceitável isso. Tem que haver essa valorização. E aí, nós vamos entrar na questão do Fundeb. O que é exatamente o Fundeb? Eu retirei essa explicação do próprio site do governo federal. Então, vem falando aqui que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, olha só o nome desse fundo, né? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, um total de 27 fundos, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal, que a gente vai ver também mais à frente. Então, assim, o Fundeb, ele foi instituído como um instrumento permanente de financiamento da educação pública e ele está regulamentado pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. E, olha essa observação, independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o fundo, todo recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica, bem como na valorização dos profissionais de educação, incluída a sua condigna remuneração. Eu tirei isso, olha, aqui eu coloquei até a fonte, ó, o FNDE, do site do governo. Então, minha gente, estar na carreira da educação é uma luta diária pelos nossos direitos, né? Nós temos o Fundeb, que permitiria que recebêssemos o piso estipulado pelo governo federal, porém nós dependemos da boa vontade dos agentes do governo estadual. Hoje, né, no dia que eu gravo o resumo desta aula, hoje é dia 24 de março, os professores do estado de Minas Gerais estão paralisados, inclusive eu, que sou especialista também, e assim, porque nós estamos lutando pelos nossos direitos. Eu gosto dessa situação, nós gostamos dessa situação? Óbvio que não, porque depois a gente tem que repor todos esses dias de paralisação nos nossos sábados, nos possíveis recessos que teríamos durante o ano letivo, mas é um sacrifício necessário. E a gente pergunta assim, quem que vai lutar por nós, profissionais da educação? Será que a gente realmente está sozinho nessa jornada? Ontem eu estive na Assembleia em Belo Horizonte para participar, né, dos acontecimentos, das manifestações, tudo muito pacífico, tudo muito organizado. Não é, de forma alguma, um movimento político, porque a nossa luta é apartidária, porque pode estar governo de qualquer partido político, que a gente tem mesmo que cobrar os nossos direitos, se for necessário fazer greve. O tempo que eu estou no estado é pouco tempo, já participei de 2 greves mais fortes, vamos dizer assim, né, que com uma boa amplitude de adesão. A de 2018, se não me engano, era um governo do PT, governador de Minas Gerais, o Pimentel,
E hoje nós estamos com o Zema, que é do Partido Novo. Isso a gente não tem que ver, a gente tem que ver se os nossos direitos estão sendo cumpridos. E para vocês terem uma noção, né, eu vou apresentar para vocês algumas tabelas, cargos das carreiras da educação. Vou apresentar do professor e vou apresentar do ASB, que é o que a gente está mais apavorada de saber, que a gente nem sabia do que estava acontecendo com os nossos colegas de trabalho. Mas eu vou deixar de todas as carreiras para vocês verificarem depois o que acontece. Essas tabelas são o que seria o pagamento correto, né? O correto, que foi feito pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e o que é pago desde 2016, que foi o último reajuste. Aqui, deixa eu aumentar. Eu coloco o que é o piso salarial previsto por lei. Eu tirei as fotos de um encarte que nós recebemos do Sindiut, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação. Então, aqui vocês observarem, nós vamos pelo profissional inicial, né? Ele chega, licenciatura plena, professor de educação básica. O nível dele, quando ele entra, é nível 1. Conforme ele vai passando o tempo, ele vai mudando de letrinha, A, B, C, D. E conforme ele for passando pelo estágio probatório, ele também vai mudando de nível. O nível 1, nível 2, por exemplo, daí 5 anos que você entrou, você entra com o seu certificado de especialização e você começa a receber pelo nível 2 e com a sua letrinha. Mas vamos inicialmente, vamos só o profissional de nível 1 com a letrinha A. Então, o professor de educação básica, por 24 horas de trabalho, a gente só vai olhar essa carga horária, ele deveria estar recebendo atualmente R$ 3.845,63. Isso é bruto, porque nós temos o desconto, né? Vamos supor que, sei lá, normalmente gera em torno de 300 e poucos reais esse desconto, ou 400, eu não sei. Mas, enfim, então seria 3.800. Em seguida, eu coloco para vocês essa tabelinha aqui, ó, que é do governo de Minas. Aí aqui, ó, essa tabela foi feita pela Lei 22.062, de abril de 2016. E aqui eu tô com uma vigência de 2018, que foi a que eu achei mais atualizada nos sites do governo de Minas, mas isso está em vigência até hoje, até 2022. Então, esse professor de educação básica, né, com licenciatura plena, grau 1, nível 1, desculpa, e letrinha A, hoje ele recebe bruto 235. Olha a discrepância. 235 é o que recebe hoje. E o que deveria, né, o que deverá receber 3.845, que é a porcentagem que o governo federal repassou para que os estados e municípios cumprissem. E a última que eu vou apresentar para vocês aqui no resumo da aula é o auxiliar de serviços da educação básica, o ASB, profissional da cantina, da limpeza, que sem eles a escola não funciona, né? São profissionais de extrema importância, todos são. Mas sem esse profissional, a escola não funciona, porque como que vai ter a merenda, como que vai ter a desinfecção das carteiras nessa época ainda de pandemia, enfim. E vocês podem notar que a escolaridade dessas pessoas para 30 horas, né, é mais simples, né? A quarta série do ensino fundamental, o ensino fundamental ou o ensino médio. E aí, o que seria correto seria R$ 2.032. Sabe quanto que eles recebem atualmente?
A pessoa mais simples ali, só com a quarta série, R$ 1.128,76. E a grande maioria é nessa faixa. Pessoas mais simples, que não têm muito estudo, e eles recebem 1.128. Com os descontos, eles recebem menos de um salário. É bem complicado, por uma carga horária de 30 horas semanais. Então, vendo tudo isto, né, tudo que foi apresentado, vocês podem tirar as conclusões, o que espera vocês futuramente, as lutas que vocês terão que abraçar. Vocês já estão em fase final do curso de vocês, talvez alguma já até leciona no estado, sabe como que é essa vivência. Enfim, é uma luta em que, se a gente não unir, os governos vêm e vão trucidar os profissionais de carreira da educação. Então, assim, eu acho que esse conteúdo veio numa hora propícia para vocês interpretarem bem o que são as políticas públicas, quais são os nossos direitos, o que a gente pode exigir, porque às vezes a falta de conhecimento faz a gente, por exemplo, não aderir ao movimento, achar que já está ótimo. Ah, não, lógico, nossa, agradeço por ter o meu emprego perfeitamente. Porém, lei é para ser cumprida. Se está lá determinado isso, e um detalhe, o Tribunal de Contas do Estado já fez os cálculos. Ontem nós fomos informados em Belo Horizonte que há possibilidade de fazer essa adequação do salário, que afinal está defasado, como vocês viram, desde 2016 não há um reajuste. E o governo quer dar 10% ou 11%, não sei, e retirar o que foi dado em 2016, que foi de 10 e pouquinho, ou seja, eu te dou 11, mas eu vou tirar o de 10 porque foi inconstitucional. É muito sério, a gente tem que observar muito a atuação desses governantes para a gente poder fazer a diferença na hora da escolha. Então é isso, tá? Um assunto denso, mas é muito importante. Tirem as conclusões, não estou querendo influenciar ninguém, estou passando para vocês o conhecimento, a informação, mas vocês, como cidadãos pensantes e críticos, vocês, como futuros profissionais da educação, vão tirar as conclusões que vocês acharem interessantes. E vamos ver o que vai ser resolvido para o nosso futuro. Né? No dia 30 ou 31 de abril vai sair a decisão. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato e um forte abraço para vocês. Até mais.